Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vou revelar hoje pode abalar as fundações do Futebol Clube do Porto. Prepara-te, porque o que se está a passar dentro do Dragão não é apenas estranho, é perturbador. Há sinais claros de que algo muito maior do que aparenta está a acontecer. A pergunta que fica é: até que ponto nos tem escondido o verdadeiro estado do clube? Tudo começou com um simples treino, aparentemente banal, mas que trouxe indícios de movimentações internas que ninguém esperava. Martim Fernandes e William Gomes regressaram aos trabalhos, ainda que de forma condicionada, após longas lesões. À primeira vista, seria apenas uma boa notícia, a recuperação de dois jovens talentos que podem ser importantes para Francesco Farioli, mas as minhas fontes garantem que a história não é assim tão simples. O regresso de Martim e William foi tratado dentro do clube com uma solenidade estranha, quase como se fosse uma mensagem silenciosa para os adeptos. A nova geração está a chegar e vai tomar conta do Dragão. Mas por que razão é que o FC Porto escolheu este momento específico, às vésperas de jogos decisivos, para expor estes regressos? A resposta pode estar ligada a uma reestruturação profunda dentro do balneário. Nehruem Pérez, peça-chave da defesa, enfrenta uma paragem longa. Luuk de Jong continua entregue ao departamento médico. Alberto Costa, limitado ao ginásio. E, de repente, os miúdos começam a ser integrados. Isto não é coincidência. É uma jogada estratégica que parece preparar terreno para mudanças de fundo. O Porto de Farioli pode estar a construir uma nova espinha dorsal, uma geração que mistura juventude e talento cru com nomes internacionais capazes de agitar o mercado. E é precisamente aqui que entra a revelação mais surpreendente de todas. Carlos Baleba. Sim, o médio camaronês que brilha no Brighton e que já é falado em toda a Europa, está no radar do Futebol Clube do Porto. Mas o que quase ninguém sabe é que a aproximação não é recente. De acordo com informações que consegui apurar, André Vilas-Boas já deu instruções diretas para que se montasse uma operação discreta em torno de Baleba. Não se trata apenas de um reforço, trata-se de uma peça central para um novo projeto desportivo que poderá mudar completamente o futuro do clube. Baleba, que foi contratado pelo Brighton ao Lille em 2023 por 27 milhões de euros, é visto como um médio capaz de dominar qualquer jogo. Forte fisicamente, intenso, com qualidade de passe e visão tática, já soma mais de 80 jogos na Premier League, conquistando espaço na seleção dos Camarões. Mas por que razão estaria um jogador com este perfil disposto a trocar a liga mais mediática do mundo para o FC Porto? É aqui que a história ganha contornos de conspiração. As minhas fontes internas garantem que Baleba já não acredita no projeto do Brighton. O clube estagnou, não joga competições europeias e parece ter atingido o seu limite competitivo. Ao mesmo tempo, sente que está a desperdiçar anos preciosos da sua carreira num contexto que não o faz crescer. Ora, Vilas-Boas percebeu essa fragilidade e avançou com uma promessa tentadora: colocar Baleba no centro de um projeto europeu, dar-lhe visibilidade imediata na Liga dos Campeões e torná-lo protagonista de uma equipa histórica. É um discurso que poucos jogadores conseguem recusar. Claro que existe o grande obstáculo: o Manchester United. O colosso inglês, com receitas recorde acima dos 660 milhões de libras, prepara-se para investir pesado em Baleba. Mas a pergunta que se impõe é: de que serve o dinheiro se o jogador se sentir apenas mais um numa máquina enferrujada como a de Old Trafford? Baleba já percebeu que no United será apenas mais uma peça perdida no meio de um plantel que vive em crise constante. No Porto, pelo contrário, pode ser o pilar de um projeto que o valorize, que o ponha em evidência e que lhe abra as portas para uma transferência futura para um verdadeiro gigante europeu em condições muito mais favoráveis. Este duelo Porto-United pode parecer desigual em termos financeiros, mas dentro do balneário e nos corredores do Dragão respira-se confiança. Farioli já estudou Baleba, já sabe como encaixá-lo no seu sistema de posse e intensidade. E Vilas-Boas está disposto a ir mais longe do que qualquer outro presidente antes dele para garantir esta contratação. O que se diz é que estão a ser explorados caminhos alternativos, desde parcerias estratégicas com fundos até operações trianguladas que permitam reduzir o impacto financeiro imediato da transferência. O Porto quer provar que não precisa de ser o mais rico para ser o mais inteligente. E aqui reside o verdadeiro choque. A integração de Martim Fernandes e William Gomes no treino pode ter sido o primeiro sinal público desta revolução silenciosa.
Não são apenas regressos de jovens lesionados, são mensagens disfarçadas, um prenúncio de que o Porto vai apostar na renovação interna e em contratações estratégicas como de Baleba para criar uma equipa capaz de enfrentar qualquer adversário. O que nos é mostrado é apenas a superfície. O que está por baixo pode ser muito maior, mais planeado e mais ambicioso do que imaginamos. Agora, pergunto diretamente a ti, que estás desse lado. Estará o Porto a preparar o maior golpe de mercado dos últimos anos? Baleba no Dragão pode não ser apenas um rumor. Pode ser a peça que falta para que Vilas Boas e Farioli concretizem um plano que já começou a ser desenhado muito antes do que pensamos. Se isto se confirmar, a forma como olhamos para o FC Porto vai mudar radicalmente. E a forma como o resto da Europa olha para o Porto também. Há aqui uma jogada de bastidores que pode colocar o clube novamente no centro das atenções internacionais. Não ignores este sinal. Presta atenção, porque o que se passa dentro do Dragão neste momento não é só uma questão de lesões, regressos ou simples treinos. É muito mais profundo. É o futuro do clube a ser desenhado em silêncio, longe dos holofotes, mas prestes a ser revelado ao mundo. Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que está em marcha no Futebol Clube do Porto pode mesmo mudar tudo.